Iniciaremos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bacana também, Lúcia. Lúcia Cultura, isso aí. Lix, obrigado. Pessoal, compartilhem aí, por favor. Compartilhem. Olha só, meus amigos. Nós já falamos, né, das teorias. Nós dividimos duas grandes teorias que nós vamos estudar. As teorias do consenso e as teorias do conflito. Não é isso? Teorias do consenso e teorias do conflito. Por que é esse nome? Sei lá, é a classificação que se dá, beleza? As teorias do consenso, Escola de Chicago, nós já estudamos. Teoria da anomia, nós estudamos. E hoje vamos estudar a teoria da subcultura delinquente, tudo bem? Então, só voltando ali para o nosso slide, olha lá. Então, nós estudamos a teoria, dentro da teoria do consenso aí. O que nós já estudamos, o que nós vamos estudar, né? Então, Escola de Chicago já foi, nós já estudamos. A teoria da anomia de Durkheim já estudamos, né? A Escola de Chicago de Park and Thomas já estudamos, e hoje vamos estudar a teoria da subcultura delinquente. Rapidinho, que hoje meu tempo está escasso, mas eu tive que preparar rapidinho para vocês aqui, para vocês não perderem o dia hoje, tudo bem? Então, legal, pessoal, olha só, a primeira coisa é o seguinte. Essa teoria da subcultura delinquente nasce num livro chamado Delinquent Boys, de Albert Cohen. É isso aí, Elix, o Delinquent Boy. Mas antes de falar do Delinquent Boy, eu quero falar para vocês aqui, só voltando, o que seria exatamente essa subcultura para essa teoria. A subcultura seria justamente aquelas culturas, eles entendem que a sociedade ela é constituída de um mainstream, né, de uma cultura principal, e várias subculturas, ou seja, a sociedade é fragmentada em várias culturas, e cada cultura tem a sua própria linguagem, cada cultura tem as suas próprias normas, seus próprios padrões, e isso, a subcultura pode ser boa, pode ser ruim. Por exemplo, você pode ter uma subcultura dos policiais, onde os policiais formam uma irmandade, onde o professor Lélio Braga Calhau mesmo dá esse exemplo, né? Você pode ter uma subcultura em que a linguagem policial ela é mais ou menos uniforme, as pessoas se protegem, se há um delator naquele meio, aquela pessoa é mal vista e tal. Isso favorece um pouco a corrupção policial, segundo os criminólogos, né? Por conta desse corporativismo. Então, o corporativismo que existe entre os médicos é uma subcultura também, né? Então, aquele linguajar, né? Aquele tipo de contato, né? Aquela proteção mútua, aquilo é uma subcultura, né? Então, a sociedade ela é toda fragmentada em subculturas. E se você faz parte de uma subcultura, você tende a ser protegido por aquela subcultura e você vive a norma. Então, apesar do Cohen ter se alimentado da teoria da anomia, ele meio que se afasta da teoria da anomia, porque a anomia fala que à medida que as pessoas vão buscando o famoso, vamos dizer, né, que há a divisão do trabalho e etc., os laços vão se fragmentando. E a teoria da subcultura é mais ou menos o contrário, porque se você vive numa subcultura, aqueles laços são muito fortes, as normas morais dentro daquele grupo é muito forte. Mas ele aplicou o estudo dessa subcultura especialmente na delinquência juvenil, né, principalmente nos guetos americanos, e onde surgem essas, vamos dizer, né, as gangues e etc. e tal. Então, deixa eu bloquear esse puto aqui. Beleza. Então, a subcultura não necessariamente é uma coisa ruim, tá bom? A subcultura ela é uma característica da sociedade. É porque o Albert Cohen estudou especificamente a subcultura no que se tange à violência juvenil, mas você faz parte de uma subcultura dos concurseiros. Você faz parte de uma subcultura dos concurseiros, tem uma linguagem própria, tem as pessoas que vocês seguem, tem os líderes, né? O Zuck é um líder aí de vocês, não é isso? Então você tem aí as pessoas que vocês se identificam, existem as normas, existem, né, a própria identidade desse grupo, tá bom? Uma coisa também que eu não quero que vocês confundam, deixa eu ver se eu acho aqui o slide sumiu. Cadê você, slide? Uma coisa que eu quero que você não confunda, que é subcultura com contracultura. São coisas diferentes, tá bom? Subcultura e contracultura, legal? Então, a subcultura é justamente o que eu te falei, né? Ele aceita certos aspectos da cultura dominante, mas ela tem crenças e sentimentos exclusivos.
Então, ela aceita certos aspectos da cultura dominante, mas ela tem crenças e sentimentos exclusivos. Por exemplo, né, aí a gente está falando já da teoria da subcultura delinquente, os punks, os skinheads, os heavy metals e por aí vai, beleza? Então, a subcultura ela aceita os certos aspectos, mas ela tem crenças e sentimentos exclusivos. Já a contracultura, ele nega a cultura dominante e procura contradizer a própria sociedade, não é isso? Por exemplo, são os hippies. Então, quando a gente fala de contracultura é ir contra tudo, beleza? A subcultura não, a subcultura ela aceita a sociedade como ela é, mas ela cria submundos dentro dessa sociedade, beleza? Então, vamos lá, ficou fácil. Então, professor, nós estamos falando de uma teoria do consenso, que é a teoria da subcultura delinquente. Aí você vai lá e aí, bro, hey man, pichadores, etc e tal, estão dentro dessa subcultura juvenil, beleza? Legal. Então vamos lá ver aí alguns aspectos do livro Delinquent Boys, beleza? Professor, o quê? Bois delinquente? Não, monstro. Rapazes, garotos delinquentes, beleza? Bom, primeira coisa, ele tem inspiração nas teorias de Durkheim. Mete o dedo aonde? No like, mete o dedo. Então, tem como inspiração os trabalhos de Durkheim e Merton, beleza? Então, a primeira coisa, tem como inspiração os trabalhos de Durkheim e Merton. Então, tem influência da teoria da anomia, mas ela tem uma influência no sentido de o cara ter estudado Durkheim e a partir do Durkheim ter tido outras ideias, porque não é exatamente o que Durkheim diz, não é? Nem Merton, beleza? Segundo, ao investigar a delinquência juvenil das classes pobres, indica que tais jovens criam uma subcultura com valores próprios. É o que falei para vocês, a sociedade ela é fragmentada em submundos, subculturas, e os jovens delinquentes criam o seu próprio mundo, a sua própria identidade delinquente, beleza? Aqui está o coffee. Café New York. Beleza? O comportamento criminal seria uma reação às normas e valores das classes mais altas, seria uma reação ao mainstream, e a cultura é o conhecimento de um grupo repassado de geração em geração. Então tem uma identidade cultural ali, existem normas próprias que ela é repassada. Essas são as ideias básicas do livro do Albert Cohen, que desenvolveu essa ideia da teoria da subcultura delinquente. Professor, então a subcultura delinquente é só um aspecto da subcultura? É apenas um aspecto. Por quê? Porque a gente sabe que existem subculturas em toda a sociedade. A sociedade é toda... os doutrinadores falam que a sociedade é atomizada, ou seja, ela é cheia de pequenos átomos, cheia de pequenas células, beleza? É isso aí. Legal? Então, 3 ideias básicas que vocês devem se lembrar e que sustentam a ideia da subcultura, beleza? O caráter pluralista e atomizado, ou seja, reduzido, fragmentado da ordem social. Então esse caráter pluralista e atomizado no sentido de fragmentado, onde você tem vários átomos ali dentro daquela sociedade. A cobertura normativa da conduta desviada. O que é isso, professor? A cobertura normativa da conduta desviada. Significa que aquela conduta desviada, ou seja, a conduta delinquente, ela é coberta por uma norma. Aquela norma, ela protege aquela conduta desviada. Então aquele grupo, ele estimula e protege. Então os pichadores que vão lá e picham, estragam a cidade toda e tal. Então eles dentro daquela subcultura, aquilo é uma atitude do grupo, uma atitude que o grupo deve tomar e que é bem vista. Por isso que há uma cobertura normativa dessa conduta desviada. Ela não é descoberta, como entendia a teoria da anomia, não é isso? E as semelhanças estruturais na gênese dos comportamentos regulares e irregulares. Então todos os comportamentos da sociedade têm uma certa semelhança na sua base, no seu início, justamente porque elas nascem de um mesmo átomo, de um mesmo grupo. Tudo bem? Então, muito bacana essa ideia aí das subculturas delinquentes, né? Então, retomando aqui a questão da subcultura delinquente, nós estamos falando que ela é uma parte da teoria do consenso, né? Então, na teoria do consenso, nós estudamos a escola de Chicago,
nós estudamos a teoria da associação diferencial, vamos estudar amanhã, a teoria da anomia é a teoria da subcultura delinquente, beleza? Então, a subcultura então, delinquente seria para Cohen os guetos americanos e tem relacionamento com a violência juvenil, não infantil, juvenil. Diferenciar a subcultura de contracultura, nós aprendemos agora, diferenciar subcultura de contracultura. Então, subcultura é justamente aquelas crenças e sentimentos de um grupo exclusivo, né? Então, dentro da delinquência, nós vamos ter os punks, os skinheads, os heavy metals, etc. E na contracultura, nós temos aqueles que são contra tudo e contra tudo. Esse negócio é só fumar maconha e ficar na manha. Hippies, ok? Então, beleza, legal. Então, nós estudamos então que essa teoria foi desenvolvida por Albert Cohen em seu livro Delinquent Boys. E vimos também que ela tem uma inspiração na teoria da anomia de Durkheim e Merton. E ao investigar a delinquência dos jovens, ele descobriu que existe uma subcultura que é coberta por normas e uma identidade própria, beleza? Então é isso. Muito importante, é o que mais cai, são essas 3 ideias básicas. 3 ideias básicas que sustentam a subcultura delinquente, ok? Então, 3 ideias que sustentam a subcultura delinquente. Tô te enchendo nada. O caráter pluralista e atomizado, a cobertura normativa da conduta desviada e as semelhanças estruturais na gênese do comportamento regulares e irregulares. Então, isso explica um pouco como que partidos políticos, por exemplo, pessoas se identificam dentro de uma ideologia e criam, por exemplo, um partido político e essas pessoas se protegem dentro desse partido político. E aí, claro, estou falando do Partido dos Trabalhadores, mas poderia estar falando do PSDB, poderia estar falando do PMDB. Então essas são subculturas. A própria política é uma subcultura e dentro da política existem subculturas dentro da própria política que existem normas próprias. Pode ser que algum partido tenha entendido em determinado momento que para estar no poder, algumas condutas desviadas são justificáveis. Então, para aquele grupo, ninguém vê aquilo como errado. Ninguém acha que desviar dinheiro de uma estatal para investir no próprio partido seja uma conduta desviada, porque a teoria da subcultura delinquente, a teoria da subcultura como um todo, né, que é uma teoria funcionalista, ela busca compreender esses aspectos desviantes, né? Então é isso, tá bom, meus amigos? Praticamente todos os arquivos. Gostaram aí, meu amigo? Então o Ayrton tá entrando aí ao vivo e eu vou me retirando, tá bom, pessoal? Beijinho a todos, agradeço. As aulas já estão sendo uploaded para o YouTube, tá? Devagarzinho, já subi 2 aulas e aos poucos eu vou subindo as demais aulas. Tudo bem, meus amigos? Bom dia, boa semana para vocês, fiquem com Deus. Vou subir os slides também para o site, eu tive um probleminha lá que eu perdi a senha de administrador do site, mas já está resolvido e eu vou subir, se Deus quiser, hoje ainda, tá bom? Vejo vocês, hoje à noite vou estar no IFAR com a turma de perito, com a aula de direito penal, enquanto os meus alunos lá. Beijinho, fiquem com Deus, tchau!